Você quer ser bem-aventurado na vida? Fique no vídeo de hoje e descubra como. Muito bem, hoje nós trazemos para a sua reflexão a meditação que sempre a gente traz aqui no nosso canal. É algo muito importante. Na realidade, alguns princípios para a bem-aventurança. Começamos por dizer que, como diz o livro de Provérbios 19:20, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, o seu coração será sábio. Bom, no livro de Provérbios também, capítulo 11, versículo 14, diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Além disso, em Êxodo 18, versículo 23, nós temos a comprovação de que um bom conselho faz alguém realmente ter sucesso na vida. O texto conta a história de Jetro, sogro de Moisés, que o aconselhou depois de ver Moisés cheio de muitas cargas de trabalho, e teve um bom conselho ali para que ele dividisse o trabalho com mais pessoas, a fim de que ele não tivesse sobrecarga. E, ao final da sua palavra orientadora, Jetro disse: se assim o Senhor confirmar e você achar bom o meu conselho, coloque em prática. Percebemos aqui que um bom conselho faz uma diferença enorme para o direcionamento de alguma pessoa, direcionamento de uma vida. E eu gostaria de trazer os princípios de Deus para a sua bem-aventurança. O primeiro deles está em Efésios 6, versículos de 1 a 3. A Bíblia diz: filho, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. E isto é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro princípio para o seu coração é: esteja atento à honra aos líderes, a honrar o pai, a honrar a mãe, porque isso garantirá sucesso na vida. Quantas pessoas se deram mal? Muitas pessoas morreram cedo justamente porque não ouviram o conselho dos seus pais, não ouviram a orientação dos seus pais. Então a Bíblia nos dá garantias que quando nós honramos nosso pai, honramos a nossa mãe, nós temos os nossos dias prolongados. O segundo princípio que eu gostaria de trazer para você é o princípio do posicionamento e da identidade. É sempre bom a gente ter em nossa vida iniciativas de se posicionar em tempo oportuno. Quantas pessoas, por não se posicionarem no momento exato, no momento certo, acabam por enfrentar dificuldades, acabam por enfrentar situações que, se tivesse primeiramente se posicionado, não teria enfrentado. A Bíblia relata a história, por exemplo, de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que ao entrarem em um país que estavam sendo exilados, não aceitaram ali viver o modelo de vida de outros. Sabe o problema que existe ao redor dessa questão? É que muitas vezes, para a gente se sentir identificado em um determinado grupo, a gente tende a assemelhar, a buscar algo semelhante nesse grupo para colocarmos em prática, e a gente acaba perdendo a nossa identidade. Misael, Ananias e Azarias não abriram mão da sua identidade, juntamente com Daniel se posicionaram, e a Bíblia relata que eles foram bem-sucedidos naquela terra longínqua. Um outro princípio que eu gostaria de trazer para você nesse dia é ouvir a voz da experiência. Roboão, o rei de Israel, acabou tendo o seu reino dividido, porque ao invés de ouvir a voz dos líderes, dos anciãos do povo, aqueles que tinham experiência na jornada de reis, acabou ouvindo aqueles que eram da sua época, da sua idade, eram imaturos, eram jovens, e o reino acabou sendo dividido. É importante a gente se atentar a um conselho vindo também de pessoas que têm a voz da experiência, pessoas que já vivenciaram muitas coisas que podem sim dar um bom direcionamento para nós. Quarto princípio para você é o princípio da semeadura. Esteja atento ao que você está falando, ao que você está semeando. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 8, a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também semeará, ou seja, cegará. Porque o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então se preocupe muito bem em que tipo de solo você está semeando, em que pessoas você está investindo, em que você está investindo o seu tempo, porque muitas decisões do presente podem impactar uma vida inteira. É necessário a gente também estar atento ao que a gente está decidindo fazer, o que a gente está semeando, para que a gente não venha no futuro se arrepender do que a gente está fazendo no presente. Eu vou ainda além. Mais um princípio de Deus para a sua vida é o princípio da seleção. Em 1 Coríntios 15:3 diz: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem que estar preocupado também em ser seletivos às nossas amizades. Quantas vezes nós estamos nos encaminhando para caminhos errados, não porque de fato era uma decisão nossa, mas por causa de má conduta de outros, e a gente vai se deixando conduzir por más amizades. Então Deus nos orienta através da sua palavra a ser seletivos quanto às pessoas com quem a gente
torna o nosso ciclo diário, com quem a gente está convivendo no nosso dia a dia. E por último, eu gostaria de trazer para você um último princípio, o princípio do guardar o coração. A Bíblia diz em Provérbios 4,13, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por que a gente deve guardar o coração? Porque em Jeremias 17,9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esteja também atento ao que você tem guardado no seu coração, aquilo que tem ocupado o teu tempo, a tua mente, porque coração aqui no texto bíblico é a nossa mente, aquilo que a gente tem colocado em nossa mente. Guarda a tua mente de setas malignas, de pensamentos ruins, de ansiedade. Fique com foco no Senhor Jesus, foco na palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 11, a Bíblia diz que é para a gente guardar a palavra em nosso coração. E, por fim, Filipenses 4,8 diz, quanto a mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.